Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o LibreOffice Impress na versão 7.1 e agora a gente vai conhecer mais um menu. Trata-se do menu Slide. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Menu Slide. O menu Slide, galera, é aquele menu que vai trazer para a gente elementos que podem ser acrescentados na apresentação, né? Onde você tem ali algumas características que podem ser colocadas durante a exibição do que você programou, como, por exemplo, eu posso escolher os slides que eu não quero que sejam exibidos através da ação de ocultar o slide. Então, vamos conhecer esse menu de perto, dentro do próprio LibreOffice Impress, para que você veja isso na prática, tá? Então, olha só. Está aqui o nosso LibreOffice Impress. Nós vamos direto aqui para o menu Slide, onde nós temos ali já a primeira opção de inserir um novo slide, cuja tecla de atalho é Ctrl M, onde nós podemos também duplicar o slide. A gente já viu essas características deste menu justamente quando a gente aprendeu as formas de inserção de slides que podem ser atribuídas, né? Nós temos aqui a opção de inserir um slide de um arquivo já existente. Aí aqui é legal. Isso aqui já faz parte do menu. Então, por exemplo, eu venho aqui, abro uma apresentação que eu tenha presente aqui dentro do meu computador, e aí eu defino qual que é o slide daquela apresentação que eu quero inserir. É bem legal. Temos o layout, né, onde você já pode escolher aqui o layout de uma maneira em que você tem ali o título representado aí por cada um, né? Podemos fazer a exclusão. E aí eu também posso fazer o seguinte, uma vez que eu esteja trabalhando já com uma apresentação em si, eu posso salvar uma figura do plano de fundo ou definir uma figura do plano de fundo. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Por exemplo, nesse slide aqui, eu seleciono essa figura e aqui no slide eu posso definir uma figura de plano de fundo. Qualquer figura aqui de plano de fundo eu posso definir. Por exemplo, Microsoft Teams, eu clico aqui e defino como plano de fundo. Automaticamente ele já colocou como plano de fundo aqui no meu slide, certo? Usei o padrão de formatação. E uma vez que eu defini a figura como plano de fundo, existe a opção de salvar a figura do plano de fundo. E aí eu posso salvar essa imagem aí em um outro local no meu computador, se eu assim o desejar, certo? Temos as propriedades do slide, onde ele abre para a gente aqui algumas características. Ó. Você está vendo que o fundo que eu escolhi, ele ficou lá, né? Mas eu posso aqui, no caso, definir uma transparência. Eu posso colocar ele um pouquinho mais claro, né? Eu posso definir um gradiente linear, radial, né? Mas isso daqui funciona mais, o gradiente funciona mais com padrão de cores. A transparência você pode fazer com que dê uma suavidade ali à imagem de fundo. Tá vendo? A imagem fica um pouquinho mais suave, como se fosse desbotado, né? Então, você pode fazer isso se você desejar, nas formas de propriedades. Temos aqui também a opção de alterar o slide mestre. Quando eu clico aqui para alterar o slide mestre, ele mostra quais são os mestres que estão ali, no caso, disponíveis, né, para você poder utilizar, tá? No meu caso, a gente só tem esse daqui, mas se eu quiser, eu posso criar um novo slide mestre, e nesse slide mestre eu definir, por exemplo, elementos de formatação. E aí eu altero, né? Aí existe essa possibilidade aqui de alterar, tá? Temos aqui os planos de fundo do mestre, que é a mesma coisa, né? Que a gente pode fazer, ó. O plano de fundo do mestre aqui, no caso, está em branco, né? Essa foi a característica que foi colocada. Venho aqui, ó, objetos do slide mestre. Então, ele mostra ali para a gente quais são os elementos de objetos do mestre que foram acrescentados. Vemos aqui também
os elementos do slide mestre, ó, ele traz aqui a data, rodapé, número de slide. Ele vai trazer ali os espaçamentos para a gente. E aí vem as opções para você ocultar ou renomear o slide. Tá? Então, aqui a gente tem essa característica. Não quero que esse slide seja exibido. Eu venho aqui, ó, ocultar slide. Quando eu oculto o slide, você percebe que na miniatura lá, ele colocou uma característica para que você possa bater o olho e saber que esse slide ele está oculto. Na forma do organizador de slides, ele mostra da mesma maneira. Então, quando você enxergar um slide que está assim, com essas linhas transversais, você já sabe que aquele slide ele está oculto, né? E aí, quando você coloca na forma de apresentação, aquele slide não será exibido. Então, se eu colocar aqui para apresentar, olha só, vem aqui, você está vendo aí o primeiro slide, quando eu clico, ele teria aqui para o segundo, porque ele vai para o slide em branco aqui, ó, tá? E fim da apresentação, ele vai para o slide 3 direto. Então, o slide 2 ele não é exibido, porque ele está oculto. Mas, se eu vier aqui em slide, clicar no slide que está oculto, ele vai trazer a opção para você exibir slide. Clique em exibir slide, ele tira a formatação do oculto. Tá certo? Então, essa é a característica que a gente tem aqui dentro de slide. Depois disso, nós temos a opção de renomear o slide. Aqui ele traz o nome, slide 2. Por que eu renomeio esse slide? Eu posso renomear esse slide justamente para que no navegador eu possa localizá-lo. Por exemplo, slide chamado Impress. Aqui. Pronto. Aí, quando eu colocar o organizador de slides, a gente continua enxergando aqui. Mas, ó, quando eu coloco o mouse em cima, esse chama slide 1, esse chama Impress, esse chama slide 3. Tá vendo só? Então, quando você tem essas definições, aí você, dentro do navegador, vamos voltar aqui para o normal, o navegador, ele traz aqui também o nome do slide, tá vendo? Você tem aqui o slide 1, o Impress e o slide 3. Tá vendo só? Quando você quiser, você pode sim renomear o slide para o nome que você definir. E aí, quando você quiser fazer interações, por exemplo, você já vai saber para qual slide, porque você definiu nomes para eles. Né? Então, fica bem mais prático para você trabalhar. Temos aqui também uma opção ó, de ir para o último slide editado. Ir para o último slide editado, você clicou aqui e ele vai para o slide que você mexeu. No meu caso foi esse aí mesmo. Temos a opção de mover. Aí eu mudo o posicionamento do meu slide na apresentação. Ó. Mandar para o slide para o início, para cima, para baixo, para o fim. Né? Temos a opção de navegação, que aí eu posso navegar aí no primeiro slide. Aí eu estou indo. Aqui eu estou movendo. São itens diferentes, tá? Você pode, aí no caso, mover o slide para o início, para o final, e aqui eu posso navegar. Eu vou para aquele slide, certo? E aqui nós temos o slide de resumo, que é um slide que vai ser criado baseado no quê? Nos slides que você já tem. Vamos ver como funciona isso? Funciona assim. Imagina o seguinte. Nesse primeiro slide que nós temos a tabela, eu vou chamar de tabela. No segundo que eu tenho aqui o Impress, vamos deixar Impress mesmo. Seleciono esses dois slides e aí no terceiro slide, né, que seria o slide vazio, a gente vai definir um slide de resumo, tá? Então, slide de resumo. O que ele fez aqui, ó? Ele pegou um slide baseado nos títulos que a gente tinha em cada uma dos slides selecionados. Se eu colocar aqui, por exemplo, vazio, né? Definir de novo o slide de resumo, jogar fora esse slide, selecionar os 3 slides aqui, e aí eu venho aqui, ó, slide resumo. Automaticamente ele traz ali para a gente os 3 títulos. Então aqui eu posso colocar
Veja o que teremos hoje. E aí, ó, arrasta esse cara para lá e pronto, é como se fosse o quê? Um índice, né? Então, esse slide de resumo é uma definição, por exemplo, dos títulos de cada um dos slides que a gente tem na nossa apresentação, tá? Você pode trabalhar dessa maneira e aí você vai ver que cada um dos títulos estão presentes ali como tópicos dentro do slide de resumo, beleza? Esse slide de resumo é um slide que é uma característica do Impress, sempre existiu neles, né? Então, permanece nessa versão nova 7.1. Temos a opção de expandir slide. Né? O que ele fez? Olha só. Uma vez que o slide de resumo foi feito, eu peguei o slide de resumo, ele expandiu e trouxe aqui, ó, cada slide com um título, né? Essa foi a característica dele aqui, ó. Beleza? Então, selecionei o slide, vem o slide, expandir slide. Automaticamente ele fez isso. Tá bom? Beleza? Dei um Ctrl Z, ele voltou a exibir o slide de resumo com os slides expandidos. Certo? Dou um outro Ctrl Z, ele volta a exibir apenas o slide de resumo. Continuando, aí nós temos aqui a opção de transição de slides. Transição de slides, uma vez que eu clico aqui, ele vai exibir as opções para você criar aí um efeito na mudança de um slide para o outro, tá? Então, transição de slides, você viu aí que já está presente em dois menus. Nós temos aqui a transição em exibir e a transição em slide. Beleza? E aí, claro, vem toda aquela formatação que a gente já viu, né? Que a gente sabe que você pode, aqui no caso, acrescentar a mudança de um slide para o outro, definindo aqui, inclusive, qual vai ser o padrão de formatação da transição e qual o comportamento do avanço do slide, né? Se o avanço do slide vai ser ao clicar com o mouse, se vai ser, no caso, automaticamente após alguns segundos. Então, tudo isso você pode definir quando escolhe uma transição dentro da apresentação. Tá? Beleza? Fechou? Então, voltando para cá, galerinha, vamos lá. Vamos ver, então, como que este menu pode ser cobrado em uma possível questão de prova. Olha lá. Eu coloquei aqui para você o seguinte: considere as seguintes afirmações a respeito do Impress. O comando de transição de slides permite associar individualmente a cada slide um efeito de animação que ocorre no início da apresentação do slide. 2. No comando de transição de slides, pode-se também associar um som a ser tocado apenas enquanto o slide é apresentado, ou até encontrar um som distinto associado a outro slide. 3. Para excluir um slide da apresentação, devemos ir em slide, ocultar slide. Está ou estão incorretas as afirmações 1, 2 e 3, 3 apenas, 2 e 3 ou 1 e 2. Então, vamos lá. O item 1. A transição de slides permite associar individualmente a cada slide um efeito de animação? Sim, tá certo. E essa ocorre no início da apresentação? Sim, tá certinho, esse aqui tá certo. No comando de transição de slides, pode-se associar um som a ser tocado apenas enquanto o slide é apresentado ou até encontrar um som distinto associado a outro slide? Sim. Ah, professor, eu não lembro disso aí, não. Então, vamos ver, ó. Vou te mostrar lá. Aqui, ó. Então, quando a gente está na transição de slides, você já está vendo aqui, ó, som. Aqui está sem som, mas eu posso aqui, ó, outro som. Eu procuro som dentro do meu computador aqui, ó. Posso definir um som sim, aqui, ó. E existe a opção ainda, inclusive, ó, de uma vez que o som esteja ali no caso associado, de repetir até o próximo slide. Beleza? Então você tem essa possibilidade sim de colocar som. Por exemplo, esse aqui, ó, repetir até o próximo slide. Né? Então, dá para fazer sim. Nós estamos em transição de slides, como você está vendo. Beleza? Então,
Voltando para lá, aí fica claro e evidente para a gente que o problema não está no item 1 nem no 2, só pode estar no 3. Excluir slide, devemos ir em ocultar slide. Ocultar slide não exclui, gente. Ele deixa de exibir na apresentação. Então, somente o item 3 é que está errado. Beleza, gente? Então, o menu slide trata-se de um menu até tranquilo que a gente tem dentro do Impress. A gente vai encontrar aí esses elementos voltados para o slide de resumo, que é, vamos dizer assim, a principal característica que a gente tem no Impress, que o diferencia, por exemplo, do PowerPoint, que não tem esse recurso. Nós temos ali a opção de ocultar slide, que é bacana, que também faz uma total diferença. A gente sabe que quando você coloca o slide oculto, ele vai ter aquela característica de linhas transversais, e uma vez que ele está oculto, ele não vai ser exibido na apresentação, mas ele continua presente na apresentação. Beleza? Então, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima, galera. Valeu!